Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Bia e hoje eu vou compartilhar com você como que eu consegui mudar de casa com o Ho'oponopono. Bom, eu já sou praticante do Ho'oponopono, já tenho uns 4, 5 anos e eu sempre quis mudar de casa. Eu morava numa casa X que eu não pagava aluguel, porém a casa ela não tinha condições de moradia por conta de ser úmida. Eu já tinha reformado, já tinha feito toda a minha parte de acabamento e mesmo assim continuava. E chegou um momento que eu notei a necessidade que eu tinha que fazer uma mudança. Mudança para um lugar mais de bem-estar, porque aquela casa, ela não me trazia um bem-estar emocional. E isso me angustiava bastante, por mais que eu arrumasse, por mais que eu reformasse, troquei janela, troquei piso, porque era a casa do meu pai, né? Uma casa que ele deixou lá para eu morar, porém não tinha questões de iluminação perfeita do sol, da questão de arejada, ela não tinha isso. E eu tinha um desejo de mudar dali. Porém, quando a gente tem um desejo, a gente não escreve esse desejo, a gente não vai atrás. E eu tinha crenças, porque como eu não pagava aluguel, e eu pensava, não, isso agora não. Porém, cada vez mais tinha necessidade de eu é, buscar um lugar que me trouxesse bem-estar, porque eu via que isso estava acabando com o meu emocional, porque eu queria sempre deixar a casa limpa e ela não ficava por causa da umidade. Foi quando tomei uma decisão que eu queria mudar de casa, porém eu não sabia onde, como fazer isso. Mas eu sabia que eu tinha um Ho'oponopono, eu sabia das práticas do Ho'oponopono, que eu já fazia isso. E só que eu notei que eu tinha uma crença de para que fazer isso? Se tá tudo bem, se tá tudo certo. Sempre dar o primeiro passo, né? Sempre vai surgir a crença de dar o primeiro passo. E essa resistência ela ficou comigo. Eu ficava, é verdade, para que dar esse primeiro passo? Foi quando novamente a divindade falou assim: você pode fazer isso, você pode, mas primeiro comece de forma energética, comece a trabalhar o seu emocional de forma energética. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a expressar o meu desejo no caderno, na folha. Só que tem hora que a nossa mente ela quer nos colocar como de louca, louca, tipo, nossa, pra que isso? Olha aqui, não tá bom isso aqui? E aí, na hora eu falava, tá bom, mas eu preciso buscar o melhor. E não sabia onde eu ia alugar essa casa, nunca tinha alugado, né? Nunca, não sabia onde ia alugar a casa, com quem eu ia falar, com quem eu ia fazer isso. E, e eu fiz a minha parte, eu comecei a expressar na folha, no caderno, esse desejo. E eu comecei a procurar na internet casas longe, tipo em outro município. E eu ficava me preocupando, mas quem vai ser o corretor que fala, né? Quem vai ser, vai ter uns 2 aluguéis adiantados, falei agora. Só que quando é para ser, as coisas se encaixam, porque eu tinha uma crença que eu só iria para minha casa se eu comprasse a minha. Só que tem certas coisas na nossa vida que tem que trazer bem-estar. Então, e realmente muitas coisas para mim não andava nesse local por conta do mal-estar que eu tinha, porque nessa casa, além de morar eu, do lado tinha mais 7 casas que era um terreno, um grande terreno que foi construído para poder alugar as casas. Então eram vários vizinhos. Então além de ter essa questão da casa que eu falei úmida, a questão dos vizinhos, que eles viviam fazendo forró, barulho, bagunça. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de silêncio, de não prejudicar os outros, não de incomodar os outros. E isso me trazia angústia, porque eu queria paz, eu queria ter um lugar que eu tivesse paz. Foi quando eu coloquei no meu caderno que eu queria um lugar, especifiquei tudo, eu queria um lugar que tivesse silêncio, um lugar que os passarinhos cantassem, que tivesse árvores, né? E uma coisa que eu detalhei na carta, no caderno, que eu queria, porque nessa antiga casa eu lavava louça, tinha do meu quintal um muro,
E nesse muro, eu lavava a louça olhando o muro. E eu sempre, quando eu lavava a louça, eu expressava o desejo de olhar o céu, de poder estar lavando louça, vendo o céu, vendo as árvores, vendo os pássaros. E também o canto dos pássaros, porque lá nesse lugar que eu morava, não tinha como eu escutar constantemente o canto dos pássaros, que é uma coisa que me traz bem-estar. E até esse detalhe eu coloquei na carta. E isso não demorou muito, assim, questão, vou falar um ano, não, foi assim meses, mas porque eu tomei a decisão de expressar meu desejo e tomar ação. E aí eu expressei meu desejo na carta, ainda coloquei até a cor da casa que eu queria que as paredes fossem brancas, porque eu gosto do tom branco, e bem assim, suave. E aí eu expressei esse desejo também. E eu fui fazer minha parte, comecei a pesquisar na internet, só que a gente tem uma mania de tomar o controle das coisas, querer tomar o controle das coisas e não entregar, não confiar. E eu comecei a fazer procura, eu comecei a pesquisar na internet, e cada vez que eu pesquisava dessa forma, eu começava a me angustiar, porque eu colocava urgência, necessidade de urgência, e não pode. E foi quando eu escutei uma voz que falou assim pra mim, começa a pegar caixa. E aí eu comecei a pegar caixas de papelão no meu, perto de casa, no mercadinho. E comecei, eu falei, é loucura, eu nem tenho casa, não tenho, nem sei aonde é. Mas falou, pega a caixa e começa a guardar. Aí eu fiz o quê? Peguei um monte de caixa. Eu lembro quando eu fui pegar a caixa, as pessoas perguntavam, você vai casar, Bia? E eu falava, não vou casar não, é que eu preciso dessas caixas. Só falava isso. Então, outro ponto importante é você não comentar com ninguém. Não comentar, e aí eu comecei a expressar esse desejo. Peguei as caixas, cheguei em casa e comecei a embrulhar as coisas como de alguém, como se fosse realmente com tudo pronto para mudar. E aí eu comecei a embrulhar as coisas que eu mais tinha uso assim contínuo, eu deixava à vista, né, acima, o básico na questão da cozinha, na questão... Eu fui me preparando, por exemplo, uma mulher quando ela vai dar luz, ela se prepara comprando enxoval antes de ganhar o neném. Ela não sabe ainda quais serão as condições durante esses 9 meses, só que ela tá se preparando. E eu fiz o que? Então tá bom, vou fazer isso. Aí comecei a me preparar, comecei a pegar as caixas, guardar tudo, fui limpando, sempre com o pensamento de obrigada, né, vou mudar logo, vou mudar breve. E fui fazendo isso. E aí, teve um belo dia que estava caminhando. Eu sempre fazia um caminho, todo sábado eu fazia aula de dança. E eu fazia um caminho para pegar carona até a minha amiga, de carro com ela. Só que nesse meio do caminho tinha como eu posso dizer, um corta-caminho. Não era estranho. Só que pra mim, eu falava, eu vou no caminho que eu conheço, que era o que eu já fazia antes, né? Eu ia nesse caminho e teve um dia que, caminhando, né, pra poder até a casa dessa amiga, uma voz falou, corta esse caminho. Só que bem antes de eu escutar essa voz, depois que eu fiz minha parte de guardar as coisas, de expressar meu desejo, a minha amiga já tinha falado pra mim, por que que você não corta caminho ali, esse caminho que tem ali, que é mais perto? E eu falava, não conheço, tenho medo, né, nem sei. E realmente, o caminho, assim, não tinha nada. E eu falava, não vou cortar caminho não, eu vou por onde eu sei. A nossa mente, ela sempre quer o caminho que a gente já sabe. E eu continuei, por mais que ela falou. Mas aí já tem um detalhe, aí já era o universo trabalhando e eu não estava atenta ao sinal. Não estava atenta. E aí eu caminhando novamente e teve um dia que eu passei por o caminho de costume, eu escutei novamente a voz, corta o caminho. Aí veio a voz falando para me cortar e ela, na minha memória, falando para eu cortar caminho. Falei, não custa nada, tá de manhã, tá de dia. Ainda ela falou, esse caminho é tranquilo se você cortar, porque é tudo família, né? E eu peguei, né, meio assim. E aí nesse dia novamente veio a voz e eu peguei e falei, vou cortar esse caminho, vamos testar. Aí eu testando, passando pelo caminho, passei. E aí só que toda vez que eu fazia o meu caminho para ir até a casa dela, eu chegava sempre pelo lado esquerdo.
E nesse caminho eu cheguei pro lado direito. E no lado direito tinha uma casa, do lado da casa dela, com uma placa aluga. E aí eu falei, nossa, aí a divindade falou, aqui. Eu falei, aqui que eu vou morar? Eu falei, tá bom. Aí o que aconteceu? Aí eu fui fazer uma aula de dança, voltei, mencionei com a minha amiga o meu desejo sobre a aula de dança, sobre de querer mudar tal, e falei daquela placa. E ela falou assim, tá alugando tal, a dona mora embaixo, se você quiser ir lá conversar. Aí fiz o que? Na mesma hora desci do carro, já fui, chamei um casal de senhorzinho. Na hora de abrir a porta, gente, na hora que eu entrei na casa, era a casa do jeito que eu pedi, que é essa que eu tô morando hoje. É uma casa que, do jeito que eu expressei no papel, eu coloquei que eu queria que ela tivesse as paredes brancas, e elas são todas pintadas de branca. E aí eu coloquei a questão da janela na carta, e realmente hoje na janela eu consigo ver as árvores, o céu, lavando louça, vendo tudo, o céu e as árvores. E outro detalhe também, outro detalhe é os passos. E aí o que aconteceu? Sem ir pro final, que eu já tava indo pro final. E aí eu peguei, fui, conversei com o senhorzinho, no mesmo dia conversei com os responsáveis da imobiliária, e aí eu peguei isso, gente, em encontrar a casa, a placa e fazer a mudança foi em torno de 15, 20 dias, porque eu já estava com tudo preparado, tudo pronto, guardado, as coisas foi se encaixando, tipo, as pessoas para desmontar meus móveis foram aparecendo, consegui achar um carreto que tivesse condições de pagar, as pessoas que vieram fazer o carreto eu consegui, então assim, tudo contribuiu. E isso foi muito rápido assim, questão da mudança. E fazer essa mudança foi de 15 a 20 dias, eu estava dentro da casa, gente, dentro da casa. Conversei, fiz o meu adiantamento porque eu tinha guardado um valor X para deixar ali quietinho. E aí eu fechei, aí quando eu recebi meu pagamento, finalizei outro, aí eu peguei a chave, entrei dentro da casa. E eu entrei dentro da casa, e a casa tem na outra casa que eu morava não tinha sala, era um quarto, cozinha, banheiro. E eu tinha o desejo de ter uma janela no banheiro virada para fora, né? Para que na hora que tomasse banho, toda aquela questão do banho, do ar fosse para fora, porque na outra casa não tinha. E nessa casa hoje que eu tô morando, a janela é virada pro céu, tem árvores, e eu escuto constantemente barulho de pássaro, é o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, a rua é silenciosa. Os vizinhos não tem barulho de funk, não tem nada, nada assim. Tudo que eu coloquei na carta que eu queria aconteceu. E isso foi menos de um ano, gente. Isso foi muito rápido. Muito rápido assim. Não vou falar assim pra você rápido, rápido, mas eu digo que não demorou 8 meses, não. Eu só fiz o que? A minha parte de escrever no papel qual era a minha intenção, o que eu gostaria, o meu desejo. Só que eu percebo que nesse meio tempo, muitas das vezes o universo vai trazer resposta e a gente tem que tomar cuidado de não estar atento para escutar. Nesse meio tempo eu fazia Ho'oponopono, e aí ele foi mandando para mim, olha, fulana, tem esse caminho. Quando a minha amiga falou do caminho, eu criei resistência, eu nem me dei a chance de, tipo, na mesma hora de fazer esse caminho, porque se eu tivesse feito, eu já tinha visto a placa muito antes. E foi quando novamente eu escutei a voz que falou dentro de mim, acredito do meu eu superior, né, de Deus. E eu falei, eu vou fazer esse caminho, não custa nada. Foi aonde, e do lado da casa da minha amiga, do lado dessa casa da minha amiga. Só que eu não tinha nunca expressado o desejo que eu queria mudar para ela, senão ela tinha falado antes da placa. E eu tive que ver com os meus olhos que eu queria fazer, que eu tinha que ver com os meus olhos essa placa. Foi quando eu vi, já de imediato eu já mencionei para ela pegou a chave, a gente olhou a casa e em menos de 15, 20 dias eu estava já dentro de casa. Então, o seu desejo, ele vai acontecer, porém você tem que estar atenta
expressar o que você quer na folha, né, no caderno, e estar atenta aos sinais e estar praticando Ho'oponopono. Foi assim que eu consegui fazer Ho'oponopono para mim, fazer Ho'oponopono para minha mudança abençoada, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E fazer a sua ação. Por exemplo, às vezes a gente quer, eu colocar na minha mente, eu só vou mudar daqui quando eu tiver a minha casa, o meu apartamento comprado. Só que isso não me trazia satisfação emocional, não de comprar, porque ainda eu tenho desejo de ter a minha, mas eu ficava presa numa ideia que eu tinha que mudar quando fosse a minha compra. Só que o meu emocional estava indo pro ralo assim, direto, e eu não conseguia ter emocional mais para nada, porque aquela situação ela me angustiava, me tirava muitas coisas assim de vontade de fazer, porque eu olhava para a situação. E muitas das vezes vai ter uma porta de escape, só que a gente vai estar tão enraizada numa ideia que não é agora para acontecer, mas futuramente. Por exemplo, a minha ideia era quando eu fosse mudar para minha casa própria. Só que Deus sabia da minha necessidade, que eu precisava morar num lugar que me trouxesse bem-estar, para que eu pudesse ser conduzida para outras demais bênçãos. E eu tive que vencer as minhas crenças internas sobre essa questão de não comprar a casa agora e sim alugar. E realmente, gente, depois que eu mudei para essa casa, fez 1 ano e pouco, sou muito mais feliz. A minha ansiedade não existe mais. Logicamente, eu praticando Ho'oponopono. Só que eu não tinha melhoras na antiga casa porque o meu emocional estava muito desgastado. E aí nessa casa, depois que eu... E o ambiente, ele conta muito sim, para a nossa evolução, para o nosso desprendimento, para receber as bênçãos. Depois que eu mudei, eu consegui fazer coisas, eu digo até financeiramente, que eu não conseguia fazer naquela casa. Era tudo muito contado, era muito assim, muito regrado, sabe? E depois da mudança, eu consegui comprar alguns móveis que eu precisava, objetos, utensílio para casa, que eu nunca, em 6 anos morando naquela casa, eu não consegui fazer o que eu fiz em 1 ano nessa casa. Então, aqui eu entendi que o nosso emocional, o nosso bem-estar, ele conta muito para nossas bênçãos, para nossas realizações. Só que muitas das vezes a gente vai ter que desprender de algumas ideias que não é para ser realizada agora, mas futuramente vão ser realizadas, mas que primeiro o seu emocional ele precisa ser recuperado, ser alavancado. E para ser alavancado, o ambiente ele vai ter que contar muito. Então, eu consegui fazer coisas que eu não conseguia fazer com 6 anos morando lá. Tipo, em questão de alimentação, as coisas que eu desejava me alimentar, que eu gostava de comer, de comprar, que a gente gosta. Fora a paz que eu tenho, na verdade, também. Então, assim, isso me provou que a gente tem que ter a nossa intenção sempre do bem-estar, desprender de algumas ideias por enquanto, não é abandoná-la, mas ver o que é melhor agora nesse momento. E para mim o melhor no momento foi o quê? Sair da casa que eu morava, que eu não pagava aluguel, para morar numa casa que eu pagasse aluguel, mas que me trouxesse a liberdade emocional. E tanto que nessa casa não tem umidade, ela é muito arejada, ela tem até garagem, coisa que eu nem especifiquei na carta. E um desejo que eu também tinha é que ninguém passasse no meu quintal, que ninguém mexesse, não tivesse circulando gente no meu quintal, coisa que tinha na outra. E nessa não tem, tipo, é só a minha porta, entrei, fechei e acabou, não vai ter mais ninguém. Especifiquei a arinha, também a área para secar minhas roupas. Então, até a garagem que eu tenho hoje, que é só minha, eu não especifiquei, mas veio junto. Então, para você ver como o universo ele cuida. Então, eu acredito que a gente precisa desprender de alguma ideia que tá no futuro, mas não está sendo realizada porque o seu emocional está emperrado. E isso no universo conta muito. Então, o que precisa ser resgatado é o seu emocional. E
o ambiente ele vai contar muito. Então, o ambiente ele precisa estar favorável para que você consiga realizar as suas metas e objetivos, né? Então, hoje eu estou muito feliz onde eu moro. E, logicamente, que eu tenho meu propósito de adquirir o que é meu, só que eu entendi que o meu emocional estava emperrado e eu precisava resgatar. Que alugar nesse momento seria o necessário, então eu tive que romper com opiniões de pessoas que falavam: nossa, mas você vai mudar, né, do que é seu, da casa, dos seus, né, do seu pai. E eu pegava e falava: vou, porque eu sabia o que era melhor para mim. Então, o outro fator decisivo é você não dialogar muito o que é melhor para você com as pessoas. Porque e as pessoas fazem isso não por maldade, às vezes até por uma forma de querer proteger. Só que muitas das vezes a gente sabe o que é melhor para nós. Então eu tive que não me justificar por porquê que eu não contei nada para ninguém. Nada, eu mudei assim no domingo de sol, tava bem cedinho, todo mundo dormindo, fiz todas as minhas coisas, mudei. E aí depois que eu me instalei, eu liguei falando: olha, eu não estou mais na casa, já mudei, pega a chave tal dia, deixei a chave. E falei, algumas souberam antes, souberam 3 dias antes, mas eu tinha me programado já uns tempo bem antes. Então, depois que tudo estava certo, aí sim eu já peguei e mencionei. E falei, e aí onde veio essa questão: mas por que você vai deixar sua casa, enfim. E aí eu falei: não, porque é o melhor pra mim, é o melhor pra mim. Então, aí tá outro ponto, você não justificar o que é melhor pra você, né? Não justificar, porque senão você vai entrar na mesma contradição, na mesma energia da pessoa e vai se duvidar de você. Então, o que eu fiz? Eu não me justifiquei, eu só falei que era o melhor pra mim, que eu entenderia o ponto de vista, e foi assim que foi feito. E assim aconteceu. Então, hoje você que quer melhorar o seu emocional, quer mudar de casa, seja ela alugada ou comprada, você vai ter que entender que a gente vai ter que se desprender de algumas ideias, crenças e medos, e principalmente medo, porque eu nunca tinha alugado casa, nunca tinha, porque eu sou responsável por mim já desde muito nova, e eu tive que dar um salto de fé, foi o que eu fiz, dei esse salto de fé, foi onde eu peguei e decidi, tive essa ação de guardar minhas coisas sem saber onde eu ia, mas depois eu queria cair em contradição de pesquisar, de ir na internet, eu com minhas mãos, só que aí depois eu me lembrei que eu tinha que fazer a minha parte, de confiar, e num belo dia eu caminhando, a voz de Deus falou pra mim: quarto caminho, eu cortei, achei a casa, e bem do lado da minha amiga, num bairro bem tranquilo, né, com os vizinhos maravilhosos. Então essa é a minha experiência de como eu consegui mudar de casa, usando a lei da atração com o Ho'oponopono. Espero que você entenda que o objetivo desse vídeo é que muitas das vezes o teu emocional precisa ser resgatado e o ambiente ele conta muito. A tua energia deve estar emperrada por conta do ambiente. Então você precisa fazer a tua jornada emocional, que foi o que eu fiz, colocar no papel todo o seu desejo, tudo que você quer, né, com detalhes, com riqueza de detalhes, e depois ter uma ação de fé. Seja de mudança, a minha ação de fé de mudança foi eu pegar minhas caixas e guardar as minhas coisas. Deixar um valor X guardado também, né? Porque eu sabia que ia surgir a oportunidade, eu tinha que estar com um valor X. E vai surgir a oportunidade, as coisas vai se encaminhar de uma forma, tanto que eu não precisei falar antes, as coisas foi acontecendo. Então, essa foi a minha experiência em questão de usar a fé, em questão de querer mudar de lugar. Tem outro propósito, sim, de ter a minha casa, mas eu entendi que o momento principal era resgatar o meu emocional. Então, reveja como está o seu emocional e se prepare para que você faça a sua jornada emocional primeiro, antes de você pensar, por exemplo: eu quero comprar uma casa. Você vai comprar, quero comprar um carro, mas
dar o seu primeiro passo. Por exemplo, uma pessoa que quer comprar um carro, ela vai pegar, ainda não tenho o meu, mas já estou dando o meu passo, mas ela vai ter um passo. Já fiz o meu passo também, mas vai fazer o passo dela. Não sei se é uma chave de carro, se é um produto de limpeza para o carro, se é para limpar pneu, né? Então, tem várias formas de você se antecipar para aquilo que você vai receber. Bom, essa é a minha experiência, espero que você tenha gostado. Muito obrigada e até mais.